A Câmara Federal se prepara para votar o Plano Nacional de Educação, conhecido como PNE, que define princípios e metas da educação por 10 anos. As entidades nacionais que lutam pela educação pública são unânimes. O novo plano deve incorporar as reivindicações discutidas e deliberadas na primeira CONAI, a Conferência Nacional de Educação, realizada em 2010. Outro ponto de partida das entidades é a Constituição de 1988, que trata a educação como uma área sistêmica. Isso quer dizer que a legislação deve valer igualmente para os ensinos público e privado. Mas a batalha do PNE promete ser dura. Em 2012, a Câmara Federal aprovou em primeira votação o projeto do Plano Nacional de Educação, relatado pelo deputado Ângelo Vagnoni. Houve lacunas importantes, como a não equiparação entre educação pública e ensino privado. Mas o texto levou em conta algumas propostas da primeira CONAI e trouxe avanços importantes para a educação brasileira em todos os níveis e modalidades. Uma das principais conquistas foi a garantia de 10% do PIB, o Produto Interno Bruto, para a educação pública. Por isso, a CONTEE e outras entidades da educação consideram que essa proposta foi positiva, diante das adversidades políticas e da correlação de forças na Câmara. Só que o PNE, ao chegar ao Senado, sofreu inúmeros retrocessos. O relatório do senador Vital do Rego estabeleceu que 10% do PIB não precisam ir necessariamente para o ensino público. O novo texto fala apenas em investimento público em educação, seja ela pública ou privada. O Senado também tirou do Estado a responsabilidade de expandir as matrículas públicas e gratuitas no ensino técnico e na educação superior. Quem ganha com essa mudança é, acima de tudo, a iniciativa privada, que pode receber mais recursos federais, com poucas contrapartidas. Além disso, o substitutivo descaracterizou custo-aluno-qualidade inicial. A forma de financiamento desse custo se mantém, mas os senadores ignoram os principais pilares da qualidade da educação, como infraestrutura adequada, regulamentação do número máximo de alunos por professor, jornada de trabalho e projeto de carreira docente. É por isso que a CONTEE e outras entidades lutam para que a nova votação na Câmara se baseie no projeto original dos deputados federais, e não no substitutivo do Senado. PNE já. Esse é o lema que será usado em 2014 pelas entidades nacionais que lutam pelo fortalecimento da educação pública. A TV CONTEE vai mostrar por que o desafio do PNE será ainda maior neste ano de eleição e Copa do Mundo. Ano que já começou com um revés, o adiamento da segunda Conferência Nacional de Educação. A saída de Aloysio Mercadante do Ministério da Educação para a Casa Civil no começo de fevereiro foi marcada por uma decisão das mais antidemocráticas. Dias antes de Mercadante ser substituído pelo novo ministro, José Henrique Paim, o MEC anunciou o adiamento da segunda CONAI, Conferência Nacional de Educação. A etapa final da CONAI, que estava prevista para fevereiro, foi marcada para novembro, ou seja, para depois das eleições presidenciais. O gesto unilateral do MEC foi criticado por todas as entidades que já estavam mobilizadas para a conferência. Mas a CONTEE e as entidades nacionais continuam unidas na luta por uma educação pública, gratuita e de qualidade socialmente referenciada, essencial para o desenvolvimento soberano do Brasil. Até a realização da segunda CONAI, a prioridade número 1 é a aprovação do PNE. É com esse espírito que as entidades nacionais se reuniram em 14 de fevereiro de 2014, no Simpro de São Paulo. A convite da CONTEE, as entidades debateram o cenário atual e definiram os próximos passos. A reunião foi aberta pela coordenadora-geral da CONTEE, Madalena Guasco. O debate hoje ele tem esse papel, trocar um pouco de ideias com as entidades que atuam no Fórum Nacional, ver como cada uma está pensando, porque na nossa nota nós deixamos claro que o que mais foi sério o planejamento foi retirar a pauta da educação no ano eleitoral. Nós somos roubados de uma pauta fundamental que é a educação no ano de disputa de projeto. E isso é uma coisa séria. Então, nós temos ou não condição, enquanto entidades nacionais, de juntas recolocarmos essa questão como uma pauta política fundamental nesse ano tão importante. Além da CONTEE, participaram da reunião entidades como a ANFOP, a ANPAE, a ANPED, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, os SEDES, a CNTE, o Fórum DIR e o PROIFES. Duas centrais sindicais, a CTB e a CUT, também marcaram presença.
Entre as medidas propostas está uma agenda unificada de lutas em defesa do PNE e o fortalecimento do Fórum Nacional de Educação. Além disso, houve críticas abertas ao MEC. Nós tivemos a oportunidade de concluir exatamente aquilo que a CONTEA já havia se posicionado, né? Que houve uma arbitrariedade por parte do Ministério da Educação, no sentido de que estas entidades também se sentiram feridas no seu direito, preteridas no seu direito de debate, principalmente da autoridade, a autonomia do Fórum Nacional de Educação, que conduzia o processo, todo esse processo da conferência, desde a conferência de 2010. Então nós tivemos aí tanto a constatação de que o fórum precisa ser reformulado, melhor estruturado, melhor discutido, para que a gente possa avançar nos princípios de autonomia do Fórum Nacional de Educação, e que a CONAI precisa acontecer de forma legítima, com estes representantes já de uma outra forma. Na opinião das lideranças, é preciso que as entidades se empenhem para manter a luta da educação no centro da agenda. O calendário de ações deve levar em conta a realização de eventos de peso, como a Copa do Mundo e as eleições presidenciais. Mas as entidades vão às ruas para exigir que 2014 seja também o ano de aprovação do PNE. A aprovação do Plano Nacional de Educação, cujo projeto está na Câmara dos Deputados, ele culmina com uma mobilização que se iniciou lá em 2010 com a realização da primeira Conferência Nacional de Educação. Então, os segmentos organizados dos professores, dos vários níveis, está extremamente empenhado em que esse Plano Nacional de Educação seja de fato aprovado proximamente. Nós não podemos passar o ano de 2014 sem a aprovação desse Plano Nacional de Educação. Eu acho que o adiamento da CONAI foi um impeditivo da organização dos educadores para poder interferir no PNE. Ou seja, para fazer com que um PNE, que no mínimo, com todos os problemas, contemplasse a pauta das entidades, que foi debatida na CONAI 2010, era preciso a CONAI 2014. Ela não acontecendo, para nós ela torna-se o foco, a pressão sobre o Congresso, a mobilização para a aprovação do PNE, que foi construído na Câmara, antes de ir para o Senado, ela é fundamental. A educação já está, na minha opinião, na pauta eleitoral, né? A CONAI seria um momento de estimular ainda mais o debate sobre educação durante as eleições. A batalha que a CONAI iria promover é a tramitação do Plano Nacional de Educação e a aprovação do texto da Câmara em relação ao texto do Senado Federal. O texto da Câmara é um texto que defende a educação pública, promove a educação pública e obriga o governo federal a colaborar na educação básica com estados e municípios, tal como determina a Constituição. Já tiramos esse encaminhamento de compor um documento juntos, todas as entidades, pensando na educação para esse período, principalmente no período das eleições presidenciais e nos governos do Estado. Então, ao pensar esse documento, vamos estar pautando aquilo que nós queremos para a educação em âmbito nacional e, com certeza, esse documento vai ajudar para que nos estados as nossas entidades sindicais possam utilizar para discussão com os candidatos ao governo do Estado. As centrais sindicais também vão priorizar o tema da educação em 2014. Quem garante é Marilene Betros, da CTB, assim como José Celestino Lourenço, da CUT. Queremos o PNE já. Nós entendemos que os 10% do PIB para a educação pública, ele deve estar na ordem do dia. E isto consta do nosso Plano Nacional de Educação. Portanto, discutir e exigir a votação imediata é a bandeira que deve aí impulsionar as entidades sindicais. Nós realizaremos a 8ª Marcha da Classe Trabalhadora Brasileira, no dia 9 de abril, apresentando a nossa pauta, ou seja, o investimento dos 10% do PIB para a educação pública e também pela votação do PNE da Câmara já, imediatamente. Esta edição da TV CONTEA termina aqui. Até a próxima.